Ora, muito boa tarde a todos os telespectadores. Começamos já com um tema muito impactante que volta aqui a ser notícia: a violência obstétrica. Apesar desta realidade ser cada vez mais corrente, ainda é muito pouco falada. Já a seguir, vamos poder assistir a um relato em direito de uma mulher que foi vítima e veio aqui partilhar o seu testemunho e, com isso, dar força às mulheres que passam por esta realidade. Beatriz, 31 anos, foi vítima de violência obstétrica em 2022. Como iremos ouvir de seguida, tanto o processo de acompanhamento obstétrico como o parto e tudo o resto que envolveu foram muito atribulados, visto que não foram respeitados os direitos desta mulher e colocaram-na numa situação bastante vulnerável, sem nunca saber o que estava a acontecer com o seu corpo. Passo agora a minha palavra à minha colega Maria Teresa, que já se encontra com a vítima. Boa tarde, vamos ter agora connosco a Dona Beatriz, que vai relatar o seu caso de violência obstétrica e dar o seu testemunho. Boa tarde, Dona Beatriz. Olá, boa tarde. Gostaria de lhe questionar como é que foi a sua gravidez e o processo de acompanhamento obstétrico e se correu tudo sempre bem até o momento do parto. Então, antes de mais, boa tarde. Durante a minha gravidez eu fui seguida no Hospital Alfredo da Costa, mas como eu queria que a minha filha nascesse no privado, na reta final, um mês antes da minha filha nascer, comecei a ser acompanhada nos Lusíadas. Tive de realizar um exame já na reta final para ver se existia então uma bactéria. Só que, quando eu estava a ser examinada, entrou uma enfermeira dentro da sala onde eu estava e ela, apesar de deixar a porta aberta, a médica que estava comigo foi ter junto dela e começaram a conversar, sabendo que a porta estava aberta e que eu estava destapada da cintura para baixo, sem nenhum lençol, portanto qualquer pessoa que passasse conseguiria ver o que quisesse. Certo, e como pareceu esta nova médica? Então, antes do parto só tive 2 ou 3 consultas com ela e pareceu-me bastante acessível e simpática. Nas consultas eu sempre disse, em tom leve, que não queria ficar com o bebê até às 42 semanas, sem nunca referir que queria induzir o parto ou que o bebê nascesse antes das 40. A partir das 39 ela pediu-me então para eu realizar uma consulta para perceber se o bebê já estava pronto para nascer. Como não estava, ela fez-me um toque malandro, que já tinha sido feito, mas desta vez foi um pouco mais desconfortável, porque me começou a mexer na barriga e foi um bocado doloroso. Como era o meu primeiro filho, eu não sabia, achei que era um procedimento completamente normal. Certo, e teve noção daquilo que lhe fizeram durante a consulta? Não. Foi logo nessa noite que me rebentaram as águas e comecei a ter contrações. Entrei então, peço desculpa, em trabalho de parto. Na manhã seguinte dirigi-me para o hospital. Levei então a epidural, mas passada uma hora, como continuava com dor, chamei a enfermeira para me dar um reforço. Foram ver como é que eu estava e disseram-me que como já tinha a dilatação então completa, não me podiam dar mais medicação. Na ida para o bloco de parto, chegou uma enfermeira que me disse: o bebê não vai nascer porque o colo do útero está espesso, para além da dilatação, o colo do útero já tem de se ter desfeito para o bebê então passar. E isso causa-lhe algum tipo de ansiedade? Não, fiquei nervosa, mas também sou uma pessoa um bocado tranquila. Esperei mais 40 minutos até voltar a chamar a enfermeira. Referi que estava com dores, foi-me dado um paracetamol. Até a minha filha nascer. Estive 4 horas a sofrer, sem qualquer tipo de necessidade, porque tinha pedido a epidural por causa de um erro deles. Eles levaram-me mais cedo para o local do parto do que o esperado. E na hora do parto, como é que tudo se desenvolveu? Então, já estava com contrações desde a noite anterior, para além de estar super cansada e com dores, já não conseguia fazer força. O meu corpo já só contraía e os médicos só me diziam: vai ter de nos ajudar, e eu simplesmente não conseguia. Na altura, a enfermeira até me pressionou um bocadinho a barriga para auxiliar o bebê a nascer e disseram que iam fazer um corte, então para ser mais fácil. Mas mais uma vez, eu não sei se isso foi de facto necessário, porque o período expulsivo. Disseram-me: faça força para o bebê nascer. Foram 15 minutos, que é o normal então para o bebê ser expulso. Quando levaram a Teresa para ser medida e pesada, eu comecei a olhar então para o meu relógio e ver o tempo passar, e na minha cabeça fiquei a ser cozida cerca de 40 minutos. Em algum momento lhe explicaram o que é que se estava a passar? Não, ninguém me explicou o que estava a acontecer. Quando estava a ir para o recobre, disse que me estava a sentir mal, que estava a tremer e que precisava de comer alguma coisa. Ao que me responderam: não pode comer até à noite. À noite, na primeira vez que me levantei para ir à casa de banho com a enfermeira, desmaiei. Quando chegou a minha médica ao quarto, a minha mãe questionou se eu não tinha perdido sangue, a que a mesma respondeu que não, que era apenas o normal. Mas sempre que me levantava com a enfermeira desmaiada, eu pensava que isto era tudo normal, que se calhar era mais fraquinho, e passados 2 dias, na manhã em que supostamente eu ia sair do hospital, uma enfermeira que estava a fazer a ronda passou no meu quarto, olhou para mim e perguntou se estava tudo bem e se eu me estava a sentir bem. E eu disse que sim, porque pensei que era todo o cansaço e a fraqueza acumulada então de ter tido um filho, mas fiz bastantes análises e os resultados mostraram que de facto a hemoglobina estava a 6,6 e portanto precisava fazer uma transfusão de sangue. Então, depois de fazer estas transfusões, foi também necessário fazer transfusões de ferro. Certo. Acabou então por descobrir o que é que aconteceu? Sim, descobri, tive uma atonia uterina, a hemorragia, claro que não foi culpa da médica, mas também ela tinha a obrigação de me dizer de facto o que é que aconteceu. E se não queriam dizer-me na altura para não ficar nervosa, arranjar então um momento oportuno para depois me dizerem de facto o que aconteceu e o que sucedeu.
Correto. E após isto acontecer, teve noção de que tinha sido vítima de violência obstétrica e já tinha ouvido falar do tema e sabia o que era? Não, nunca tinha ouvido falar nisso e não fazia a mínima ideia do que era. As pessoas com quem falei disseram para apresentar queixa porque achavam que eu tinha passado por isso, não tanto por uma situação de violência obstétrica, mas sim por diversas situações então de negligência médica. O fazerem o toque malandro sem eu fazer a mínima ideia, a questão de ter tido uma hemorragia grave que me foi ocultada, mas após os relatos de diversas mulheres, como é óbvio, consigo enquadrar algumas destas situações como sendo violência obstétrica. Foi uma situação completamente traumatizante, algumas intervenções foram de facto desnecessárias e custou-me também um bocado a processar isto tudo. Obrigada, Dona Beatriz, pelo seu relato. Obrigada aí em casa. Passe a missão para estudo. Encontramos-nos agora de volta ao estúdio com as duas comentadoras que vão analisar este caso, na perspectiva ética e deontológica. Boa tarde às duas. Passo agora a palavra à doutora Tatiana. Boa tarde. Antes de mais, eu acho que é muito importante definir violência obstétrica, que se refere a qualquer ato de intervenção desnecessária para com a mãe ou com o bebê realizado por profissionais de saúde. Nós levantamos 3 questões do ponto de vista ético, que achamos as principais questões, sendo elas a realização de técnicas desnecessárias, a falta de informação e a falta de privacidade. Como eu disse, são as principais, porque podem haver mais, uma vez que um conflito ético é qualquer questão relevante inquietação, é um pouco subjetivo do que cada indivíduo considera errado ou correto, mas nós achamos que estas são as fundamentais para analisarmos. Passamos agora a palavra à doutora Maria. Ora, boa tarde às duas. Na minha opinião, ler uma notícia deste tópico já é algo que custe, mas ouvirmos o relato em primeira mão torna tudo muito mais chocante. Esta senhora foi vítima de violência obstétrica, não considera, porque ouviu relatos que lhe parecem mais graves, no entanto, é uma afirmação, é vítima. A Dona Beatriz sofreu maus tratos físicos e psicológicos, como a indução do parto sem o seu consentimento e a omissão de informação sobre o seu estado de saúde no decorrer do parto. Não houve direito à privacidade, não houve consentimento, não lhe facultaram informação e omitiram gravemente o seu estado de saúde. Como a minha colega disse, isto encaixa na questão ética da falta de informação, porque a Dona Beatriz sofreu um processo patológico pelo qual não teve sequer ideia do que estava a passar, teve uma atonia uterina, pode ter severas complicações, irreversíveis até, pode levar a uma esterectomia, passou 40 minutos, dos quais achava que estava a ser suturado pelos pontos pós-parto, mas na verdade estava com uma hemorragia. Quando conversou disso com a mãe achou estranho também, e perguntou à médica se estava tudo bem, à qual ela respondeu que tudo que tinha acontecido em trabalho de parto tinha sido normal. Desculpem, mas chegar ao ponto de hemoglobina baixíssima, 2 transfusões sanguíneas, para além de transfusões de ferro, transfusões, peço desculpa, e desmaios vários, não é o normal. No artigo 105º do Código Deontológico do Enfermeiro, para além também dos que constam na Ordem dos Médicos, o enfermeiro deve atender com responsabilidade e cuidado todo o pedido de informação ou explicação feita pelo indivíduo, sendo que sempre que a Dona Beatriz pedia alguma informação, negavam e não lhe contavam nada. Nunca compreendeu o porquê das coisas estarem a decorrer como estavam. E relativamente à falta de privacidade, como é que é possível que profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, entrem a meio de exames, deixem uma porta aberta para todos os que passem a olharem e está uma utente nua da cintura para baixo? Vamos lá ver. No artigo 107º do Código Deontológico dos Enfermeiros está explícito o dever de salvaguardar sempre a privacidade e intimidade da pessoa. Para além de todas estas questões, que já são de natureza horrível, temos outra que é do toque malandro. Foi um procedimento efetuado pela médica à utente, pela qual ela não tinha, nem sequer deu consentimento, nem sequer tinha informação do que seria aquele procedimento. Ela tinha, de facto, ela tinha dito à médica que não queria, que não pretendia ter a gestação até às 42 semanas, mas nunca lhe tinha dado informação de que pretendia induzir o parto. Este toque malandro nunca foi definido na entrevista, mas nós com alguma pesquisa conseguimos descobrir que se tratava de um deslocamento de membranas para que induzisse o parto. E de facto foi o que aconteceu. A Ana Maria, no dia a seguir, na noite, rebentaram nas águas e começaram com a contração. Sem consentimento, sem informação, não faz sentido nenhum. Mas... Pronto, agora para concluir, doutora Maria, por favor. Vou passar a citar os pontos 5, 6, 8 e 11, respectivamente, da Carta dos Direitos do Doente Internado, onde está descrito: o doente internado tem direito a ser informado acerca dos serviços de saúde existentes, suas competências e níveis de cuidados. O doente internado tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde. O doente internado tem direito a dar ou recusar o seu consentimento antes de qualquer ato clínico. E o doente internado tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer ato clínico. Ora, então, para concluir, esta senhora não pôde usufruir de nenhum destes e outros direitos, sendo completamente inaceitável, revoltante e um completo ultraje.
Obrigada pela vossa presença aqui no estúdio. Faremos agora então um curto intervalo. Até já!